Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Rafael aqui. Estou fazendo esse vídeo para comentar 5 perguntas interessantes que eu achei a respeito da medicina, da área médica, da profissão médica, tá bom? Primeira pergunta: o que te motivou a escolher a profissão médica? Ao longo dos anos eu fui perguntando para os meus colegas isso, e tem vários motivos, tá bom? Alguns motivos mais comuns: a parte financeira. Foi-se a época já que a área médica deixava as pessoas ricas. Hoje em dia, não é uma área que vai deixar a pessoa milionária. Ela vai ter um bom conforto, mas dinheiro pelo dinheiro, tem áreas que pagam melhor, tá bom? Então, por exemplo, se você olhar o valor de um plantão, de 12 horas, dependendo do local, custa por volta de uns R$ 1.000 o plantão. Então, se você digamos que seja um pouco mais, 1.200 por 12 horas, chega a ser por volta de uns R$ 100 a hora. E para um trabalho insalubre, que pode dar muito estresse, ficar acordado, ficar sujeito a várias situações de risco, né? Pode não valer a pena, tá bom? Outro motivo, questão de status. Cada vez mais, a gente tem visto a mudança daquele padrão, sabe? Antigamente o médico tinha um papel paternalista de mandar, o paciente obedece. Então hoje em dia os pacientes são muito informados, eles já chegam com a informação, então eles questionam bastante. A era da internet, a era digital, aproximou muito o médico do paciente. Então assim, eu acredito que ainda assim a área médica tem um certo prestígio dentre as profissões, mas cada vez mais isso tem mudado de padrão, certo? Temos um outro motivo também. Quero ajudar o outro. Honestamente, perguntando para meus colegas, assim, eu não tenho visto tão frequentemente essa opinião, sabe? Ao longo dos anos, você vai fazer faculdade de medicina 6 anos, muitas vezes tem um cursinho antes, às vezes tem outro ano de cursinho para residência. Então, aquela ideia de ajudar o outro, você vê tanta situação difícil e tal, ela acaba se perdendo um pouco ao longo do tempo. E no final das contas, acaba-se que a medicina é uma profissão para muita gente, né? Para algumas pessoas é como se fosse um sacerdócio, mas para muitas pessoas é uma profissão somente. Tá? Para mim, eu escolhi porque fazia sentido. Eu me enxergava em outras coisas também, mas dentro da minha realidade eu achei que era a que eu mais poderia ter segurança e autonomia, tá bom? Segunda pergunta. Qual que é a importância da empatia na prática médica? Muito importante. Empatia é a capacidade que você tem, né, de se colocar no lugar do outro, se colocar nos sapatos do outro, né? E esse é o tipo de coisa que o paciente percebe, sabe? Quando você mostra que está interessado, que você meio que sofre junto com ele, isso faz muita diferença. Isso vai deixar o paciente muito mais satisfeito. Mas é aquela história, né? Empatia sozinha não vai te tornar um bom médico. E o contrário também não, assim. Se você não tiver empatia, não forma ser um médico ruim também. Mas é aquela história, tem que ser tudo equilibrado. Você tem que ser bom tecnicamente e tem que ter uma boa empatia. Você não pode ir para os extremos, né? Muita empatia e pouca técnica, ou muita técnica e pouca empatia, né? Tipo o Dr. House, assim. Então a empatia ainda é uma ferramenta muito importante. Você tem que se mostrar que está junto com o paciente, que você é companheiro dele, né? Terceira pergunta: quais são os benefícios mais gratificantes de ser médico? Felizmente, a área médica é uma área que o seu trabalho acaba trazendo alívio para o paciente, e a pessoa nessa situação de fragilidade ela fica grata. Então você acaba trabalhando com a gratidão das pessoas. Então isso realmente eu sinto gratificação quando algum paciente fica grato, agradece, falou que se não fosse você é um anjo na terra, coisa desse tipo. Ultimamente, às vezes, eu tenho sentido que a medicina é uma área, não a medicina sozinha, mas a área da saúde é uma área um pouco ingrata, porque é aquela história: se você fizer tudo perfeito, você não fez mais que sua obrigação, né? E se você fez tudo perfeito, se você cometeu qualquer deslize, você é incompetente, você não sabe nada. Então, ver um paciente estar grato por um tratamento adequado e a pessoa melhorar, isso realmente é gratificante e a gente fica feliz com o nosso trabalho.
Quarta pergunta, ó. Como você lida com situações emocionalmente difíceis no trabalho como médico? Bom, isso é interessante porque tem aquela história, né? Comunicações e notícias difíceis, isso é uma competência que a gente tem na área médica. Tem protocolos para isso, o mais famoso é o protocolo SPIKES. Então, a gente, durante a faculdade, é para nós sermos treinados para sermos bons em comunicar esse tipo de coisa, tá bom? Então, esse tipo de coisa a gente passa por um treinamento. Mas, sim, quando você está vivendo todas aquelas situações, a gente acaba se distanciando um pouco, porque é muito sofrimento, sempre o paciente complica, algum problema que dá, tal, e você acaba sofrendo junto. Se você sofrer todas as dores junto, você fica incapacitado de trabalhar, né? Então, a gente é treinado durante a faculdade para isso, e a gente continua sofrendo junto, mas cada vez mais a gente meio que vai se dessensibilizando, mas sem perder a sensibilidade, sabe? A gente aprende a lidar com isso, basicamente. Quinta pergunta, ó. Como a medicina evoluiu ao longo dos anos e como você vê o futuro da profissão? Bom, medicina é uma área que tem milhares e milhares de anos, né? A medicina, como a gente conhece, só mais recentemente, nos séculos mais recentes. E cada vez mais tem mudado. Assim como várias outras áreas, com a era da tecnologia, a era digital, tudo tem mudado. Mas eu entendo que a área médica, apesar de ter avanços assim, cada vez mais de exame, tecnologia e tal, acaba sendo muito algo, como eu posso dizer, quase que artesanal, sabe? Porque você aprende com os professores, você aprende com os mestres, você aprende com os livros. Então, é uma área que você carrega a sabedoria dos mestres que vieram antes de você, sabe? Seja professor, seja a pessoa que escreveu o livro, seja os pacientes que você atende. Então, o futuro da profissão, eu acho que vai estar cada vez mais ligado à tecnologia, a recurso, a esse tipo de coisa, né, que é valorizado hoje em dia, mas que a alma do negócio vai continuar ainda artesanal. E, assim, se você parar para escutar o paciente, você ter tempo e mostrar interesse, você vai continuar sendo um bom médico, tá bom? Então, essas foram 5 perguntas que eu selecionei para poder conversar no videozinho de hoje. Se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês queiram comentar, eu adoraria responder. Podem mandar aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessas minhas reflexões. Tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem. E bom trabalho. Bom trabalho não. Bom descanso. Vou dormir também. Tchau, tchau.